Cidadão do meu Brasil varonil, tudo bem com você? Se não estiver, liga pra mim que a gente conversa. A produção vai deixar meu celular aí na descrição do vídeo. Está no ar a segunda edição do Dentro da Lei, Fora da Caixa. E quem somos nós? Se você caiu aqui de paraquedas, se liga na descrição desse vídeo. É o nosso primeiro vídeo na Rádio Brasa, que explica um pouquinho o que é o direito, tenta facilitar o direito para vocês. Eu me chamo Milena Gomes e junto com o Gabriel Pontes nós estaremos quinzenalmente, então, trazendo alguns temas, explicando algumas questões que aparecem ou nos noticiários ou no nosso dia a dia. Rádio Brasa. Deixe que falem. A Rádio Brasa apresenta Dentro da Lei, Fora da Caixa. Apresentação: Gabriel Pontes e Milena Gomes. Agora, o tema de hoje é o polêmico foro privilegiado. Esse mesmo que você escuta seu tio falando que só serve para proteger os corruptos, os políticos ladrões, essas coisas. Gente, vocês estão carecas de saber que não é de hoje que essa expressão foro privilegiado aparece por aí, em todo lugar. Se você abrir a televisão, se você ligar aqui agora, TV Cultura, vão estar falando do foro privilegiado, sei lá, Rede Vida lá no meio do Show da Fé, vão estar lá, não, porque o foro privilegiado, Sport TV, enfim. A gente vai ver o caso envolvendo o foro privilegiado do José Serra, por exemplo, do senador Flávio Bolsonaro. Esse assunto está sendo cada vez mais em pauta. É comum, junto com esse assunto, a gente ouvir que se trata, na verdade, de um privilégio injusto, que torna os políticos impunes. Mas antes da gente se aprofundar nisso, a gente quer entender aqui, vamos tentar entender, o que diabos é esse foro privilegiado? Milena, e aí? Em primeiro lugar, apesar de ser conhecido como foro privilegiado, esse não é o seu verdadeiro nome. Exato, é tipo Pelé, que o nome dele não é Pelé, é Edson, tá, galera? Exatamente. Pra vocês. Isso, é melhor, né? Exatamente. Ter, né? Seu verdadeiro nome, na verdade, o nome desse foro privilegiado é Foro Especial por Prerrogativa de Função. Tá, e que esse nome bonito, esse nome grande significa? No direito a gente é cheio desses nomes complexos que a gente não entende o que de fato ele significa. E nesse caso é uma garantia constitucional, então é uma garantia prevista na Constituição, que tem como objetivo garantir, proteger as funções de determinados cargos públicos. E como é que essa garantia atua? Ela faz com que, portanto, as pessoas que estão ocupando determinados cargos públicos tenham direito a um julgamento em tribunais especiais. Então, diferente de nós, meros mortais, que teremos o nosso julgamento se iniciando na primeira instância, eles vão começar em tribunais especiais, em tribunais mais especializados ou superiores. Para explicar um pouquinho melhor, trazendo para o nosso dia a dia, imagine dentro de uma sala de aula, tudo bem? Nós temos diversos alunos. E aí, determinados alunos, quando eles brigam, eles vão resolver com a professora. A professora é a primeira autoridade que pode resolver o assunto. Agora, tem outros alunos que, por ocuparem alguma função diferente dentro da sala, eles são monitores, ou enfim, eles são... Ou eles só causam pra caramba mesmo, né? Tipo, ou eles já estão assim, né? Aquela galera que você sabe que dá problema. Eles não vão... Exato. Eles não vão passar pela professora. Eles vão direto para a diretoria. Então, assim, enquanto que nós, se brigarmos, vamos para a professora, nós vamos para a primeira instância, esses alunos, eles já vão direto para a diretoria. O julgamento começa ali. E aí, esse foro privilegiado, a depender do cargo, a depender da função, vai levar para um tribunal diferente. Tipo, a galera não vai todo mundo para o mesmo tribunal. Não. A depender do seu cargo, você pode ir ou para o STF, o nosso famoso Supremo Tribunal Federal, ou para o STJ, ou para um tribunal de segunda instância, ou para um tribunal federal. Tudo bem, é uma bagunça, são muitos tribunais. E para isso, se você tiver um pouco de dúvida em relação à função desses tribunais e qual é a escala deles dentro do nosso judiciário, se liga no índice da Rádio Brasa que a gente vai soltar um videozinho explicativo tentando te localizar melhor nessa bagunça, nesse universo que é o mundo jurídico. Muito bem, mas o ouvinte deve estar pensando, beleza, tem a primeira instância, você vai falar com a professora, e tem a segunda instância, você vai falar com a diretora, mas na prática, falando num tribunal especial, o que tem diferente lá? Eles servem lagosta? Também, né? Também, a gente ficou sabendo que sim. Mas o que nos interessa saber agora é que é óbvio que o jogo é diferente no tribunal especial. Lá, quem vai estar julgando, obviamente está numa posição que requer uma formação mais sólida. A gente tem os ministros, os desembargadores, eles são pessoas que estão na carreira pública há muito tempo, eles foram escolhidos para estar lá. Então, teoricamente, a lei entende que esses caras estão mais aptos para julgar o caso de um político, que não é qualquer caso, é um caso difícil. E estariam também menos parciais para julgar esses casos, se a gente pensar
na vara comum de Pindamonhangaba, ela certamente está mais exposta à imprensa local, está mais exposta a pressões, a sofrer qualquer tipo de pressão do que diferentemente do STF, por exemplo, né, do STJ. Então, mas o ouvinte continuará se perguntando porque o ouvinte é insaciável, tem essa Ele vontade. quer saber mais. Ele quer saber mais, o ouvinte não deixa a gente dormir, ele vai falar, mas por quê? Mas a lei deveria ser igual para todos, os políticos são deuses. Não, vou explicar. Eu fico revoltado, mas eu vou explicar. É que do ponto de vista jurídico, como a Milena estava dizendo, na exposição dela, a gente está falando de cargos políticos, de cargos públicos, e a gente não está falando do político em si. Por mais que a sua tia do churrasco ache que é uma impunidade, na verdade, a ideia inicial do foro, o que a lei pressupõe, é que você está protegendo um cargo que é vital para o Brasil, não o político em si. Pegando de novo o exemplo do Bolsonaro, o foro privilegiado ele serve para qualquer pessoa não ter autorização para processar ele, só o tribunal competente. Então, se a gente pegar uma senhora do interior do Alagoas, por exemplo, por mais que ela queira e esteja babando para processar o Bolsonaro, ela não ia conseguir fazer isso, ao contrário de nós, meros mortais. A Milena aí deve ter uns 15 processos nas costas. Mas, enfim, olha isso. Essa é a diferença. Essa é a diferença, ou ainda, basicamente. Julgar, né? Imagina, cai um juiz específico de uma cidade do interior e o cara não gosta do Bolsonaro, e aí ele fala, Exato. vou condenar, apesar de enfim... Então, exatamente. Assim, né? Exatamente. Ou ainda tem um crime comprovado e o cara fala, não, eu adoro esse cara, então eu não vou condenar ele. Então, é mais ou menos nesse sentido, né? É para garantir a parcialidade e são pessoas que estão há mais tempo na carreira pública. É assim que ela entende. Em teoria, no mundo lindo da teoria, é assim. Exato. Mas então, se no mundo lindo da teoria é assim, se é uma garantia constitucional que inclusive tenta proteger a função, um cargo público, isso, né, tem efeito na população, tem efeito no país, por que as pessoas criticam tanto o foro privilegiado? Por que ele ganha esse nome? Bom, para responder essa pergunta, a gente tem que ter duas coisas em mente. Primeira coisa atualmente, muitos cargos públicos dão direito ao foro privilegiado. O último censo, que foi realizado em 2017, foram contabilizados quase 55 mil cargos que davam direito a esse foro. Isso é muita gente. Coisa. E aí, ao mesmo tempo que nós temos muita gente que tem esse direito, nós temos poucos tribunais julgando. Então, isso faz com que, assim, a matemática é simples, até para nós de humanas, de direito, a gente consegue concluir que alguma coisa vai dar errado, entendeu? E realmente dá. O que acontece é que esses tribunais, eles ficam lotados, eles ficam cheios de processos em razão desse foro privilegiado. E aí, uma coisa interessante, caso vocês não saibam, mas um tribunal não pode ficar com o processo ad infinitum, como nós do direito gostamos de falar. Meu Deus do céu, a gente é muito chato, né? Nem a gente gosta da gente, juro, assim, a gente chora no banho, tudo normal, gente, fiquem tranquilos. Os tribunais, eles têm um tempo para julgar as coisas. E aí, por isso, se eles não julgam dentro desse tempo, entenderam, né? Já era. E aí surge, então, o famoso nome da impunidade, aí surge a noção de que o foro privilegiado traz impunidade, tá aí só para esconder os políticos corruptos, tá aí só para passar pano no que eles fizeram. Não, calma, é muito mais complexo que isso. Se a Milena disse que um problema do foro é a impunidade, não vamos dizer que não tem ninguém fazendo nada contra isso. A gente teve recentemente uma decisão da Suprema Corte, no julgamento da ação penal 937, numa tentativa de frear essa, ou pelo menos de diminuir um pouco essa impunidade, a gente teve um julgamento que restringiu um pouco o alcance desse foro privilegiado para deputados e senadores. Porque antes, quando o deputado ele cometia o crime antes da eleição, antes de ser empossado como deputado, antes de ser empossado no cargo público, ele era julgado pelo Tribunal Especial. O foro prerrogativo ele retroagia, da mesma forma. Aí o ministro relator, que é o Rodrigo Hilbert do processo, achei esse exemplo, eu vou patentear esse exemplo, é o relator do processo, é o cara que faz tudo. Lava, passa, julga, relata. Ele falou, gente, é o seguinte, ele entendeu e a corte acompanhou ele, que o foro deve estar restrito agora a crimes cometidos em exercício do mandato e em função do mandato. O que isso significa? Se o senador cometer um furto comum agora, por exemplo, ele não será julgado pelo STF. Só serão julgados pelo STF crimes cometidos no exercício da função de senador. Ou seja, se ele aceitar uma grana indevida na função de senador, aí sim, configura, ele está dentro da festinha. Lagosta, High Society, STF. Essa foi a decisão do Barroso. É isso.
E aí é muito importante, então, saber que isso vai reduzir, né? Porque não importa se ele for cometer depois ou antes, tipo, não vai entrar. Se ele cometer uma coisa que não tem nada a ver, também não vai entrar. Exato, Né? exatamente. E parece fácil, né? Tipo, bacana. Entendemos que é foro privilegiado, entendemos que o STF está dando essa forcinha para ajudar a função do foro privilegiado, mas por que ainda tem um monte de história, por que tem um monte de polêmica envolvida? E aí, para tentar mostrar que as coisas não são tão preto no branco, a gente vai trazer o caso, essa discussão que está rolando todo dia no noticiário, que envolve o 01, o filhinho mais velho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro. E aí toca os tambores, assim, né? Ruflem os tambores. Bom, Vocês devem ter visto que o Flávio está envolvido no julgamento do caso das rachadinhas. E aí falei pra gente, Gabriel. Gente, rachadinha. Eu estudei muito esse tema com a Milena, a gente encomendou um estudo com especialistas da FGV, a gente se dedicou para tentar explicar o que é a rachadinha. O que é rachadinha? Gente, rachadinha é crime, tá? Acho que é basicamente isso, é crime. Pode continuar, depois a gente se aprofunda mais nisso. Tá bom. Bom, o fato é que o julgamento do caso das rachadinhas começou no Rio de Janeiro, em primeira instância. Então, o que isso significa? Começou como se o Flávio Bolsonaro não tivesse foro privilegiado. E aí a defesa do Flávio Bolsonaro falou assim, para tudo, porque ele tem um direito constitucional de ser julgado por um tribunal especial, um tribunal superior, em razão do cargo político que ele ocupa. E aí eles vão falar que é porque antes ele era deputado federal e agora ele virou senador. Tipo, ele não deixou de ter um cargo público, então, portanto, ele deve continuar tendo direito ao foro. Trouxeram várias discussões. E aí, com esse recurso, então, falando que ele tinha direito ao foro privilegiado, esse recurso foi para a segunda instância. E aí, na segunda instância, eles tinham que definir se, então, ele tinha direito ou não ao foro. E a decisão na segunda instância é que ele tinha direito ao foro. Confuso, né? Até que complicar mais. O que aconteceu depois, Gabriel? Bom, gente, tem mais. Tal qual uma série interminável da Netflix, essa novela tá longe de acabar. O negócio aqui é um dark, tipo, confuso, mas tem a duração de Friends, assim, tem tipo 20 temporadas. Uma galera achou isso um absurdo. Essa galera, quem? O Partido Rede, da Marina Silva, que ela fala Rede! E o Ministério Público. Eles entraram com uma decisão, eles entraram com uma ação, perdão, contra no STF, entendendo que o assunto não respeitava aquela decisão que eu falei para vocês, que o Barroso, então, julgando a ação penal 937 que restringiu o foro, teve. Esse entendimento do Tribunal de Justiça do Rio, que era amplo do foro privilegiado, não atendia ao novo entendimento do STF, que restringia. Então, essa ação inclusive, acabar com a impunidade, né? Tipo, Exato. Essa restrição foi para evitar a impunidade. E aí falaram, Exato. Vocês não estão respeitando. Exatamente. E aí subiu agora, então, para o STF. Foi para o STF. Mas olha que interessante, foi para o STF para definir se ele tem foro privilegiado. Porque aí, se ele tiver foro privilegiado, vai recomeçar tudo no tribunal correto. Agora, quais serão os novos capítulos? Cada vez mais a gente entende que vocês não gostam da gente. Fiquem tranquilos, acho que esse programa, nesse sentido, está sendo bem elucidativo, as coisas estão ficando claras, enfim. Mas é isso. Conta aí pra gente nos comentários o que vocês acham que vai acontecer, qual a opinião de vocês sobre o foro privilegiado com tudo que a gente apresentou, se vocês acham que é impunidade. E outra, muito importante, vamos ficar atentos nas notícias, porque além desse caso do Flávio Bolsonaro, tá rolando uma pressão dentro da Câmara dos Deputados para ser votada uma PEC que tinha como finalidade acabar com o foro privilegiado. Então, assim... PEC é o projeto de emenda constitucional, né? Que ele altera a Constituição, capaz de alterar dispositivos da Constituição. A Constituição não pode ser alterada facilmente, tem que ter toda uma votação, que é essa tal da PEC, que você também ouve falar muito, a PEC isso, PEC aquilo, PEC de gastos, enfim. Então, essa PEC do foro privilegiado é para tentar acabar com o foro privilegiado. E aí, tá tendo uma pressão maior agora na Câmara dos Deputados, do tipo, e aí, gente, vamos acabar com isso daqui ou não? E qualquer coisa pode acontecer a qualquer minuto, entendeu? Então, vamos ficar ligados. E é isso aí. É o que o Gabriel falou, comenta aqui, curte nosso vídeo, gente, eu sempre quis falar isso. Curte nosso vídeo, comenta aqui, se inscreve no canal. Queria mandar um recado, aproveitando que só minha mãe vai ver esse vídeo. Mãe, se inscreve. Vó, depois eu ensino a senhora a se inscrever. A senhora, eu sei que você é toda tecnológica, eu te ensino, você aperta o botão, enfim. É isso, a gente se vê daqui a 15 dias e um abraço para vocês. Beijão, gente. Tchau, tchau. Beijo.